Todos nós aqui, pelo tipo de background que nós tivemos, já nos habituamos, a maioria de nós, pelo menos, a todas as vezes que na Bíblia lemos algum texto que faça alusão à lepra ou a leprosos, a nossa mente imediatamente impregnada que está da cultura religiosa, cristã, das interpretações desenvolvidas ao longo dos séculos, das homiléticas que nos foram passadas nos sermões, nas hermenêuticas que faziam associações simbólicas, nós aprendemos que lepra era símbolo de pecado e leproso de pecador. É uma verdade. Você abre manuais, livros, que são livros textos nos seminários, especialmente aqueles que dão a doutrina básica da igreja, e quase todos eles fazem esse tipo de associação. Comentários bíblicos, você vai lendo, símbolo do pecado, lepra. Sempre assim. E isso se impregnou na cultura ocidental também, de um modo geral. Isso é algo que vem do Oriente Médio, mas que se impregnou no Ocidente da Terra. E às vezes a gente ouve alguém dizer, mesmo nesta época em que hanseníase não é mais um problema, existe controle, é problema apenas por causa da falta de controle, de falta de saúde pública, mas não é que faltem meios e nem recursos. Mesmo nessa época você ouve pessoas dizendo assim, eu não sou leproso não, está pensando o quê? Me está pegando uma leprosa. Ou então, quando alguém diz o que aconteceu com ele num ambiente religioso, em geral, a expressão usada é essa, fui tratado como um leproso. Porque o que se ouve, na maior parte das mensagens, é isto. Então eu vou ler um texto para vocês, que, em geral, seria objeto de uma utilização que diria que a lepra é símbolo do pecado, o leproso é o pecador e Jesus é o salvador, tanto do pecado quanto do pecador. Acabou a mensagem. Tchau. Esse é o scriptzinho. Olha o texto. Lucas 5:12. Aconteceu que, estando Jesus numa das cidades, veio à sua presença um homem coberto de lepra. Ao ver a Jesus, prostrando-se com o rosto em terra, suplicou-lhe, Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo, quero, fica limpo. E no mesmo instante lhe desapareceu a lepra. Ordenou-lhe Jesus que a ninguém o dissesse, mas vai, disse, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação, segundo o que Moisés determinou, para servir de testemunho ao povo. Porém, o que se dizia a seu respeito, cada vez mais se divulgava, e grandes multidões afluíam para ouvi-lo e serem curadas de suas enfermidades. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Não existe lugar algum em toda a Escritura em que se diga que a lepra é símbolo do pecado. No Velho Testamento, a lepra é uma doença misteriosa, grotesca, aparente, epidérmica, visível, que desconstruía o indivíduo, quebrava-lhe partes, pedaços, altamente contagiosa, tinha o poder de se tornar uma epidemia numa comunidade, e havia leis que hoje seriam regulamentações sanitárias, para evitar, com os recursos que se tinha à época, que aquele mal se transformasse numa calamidade social. Em outras palavras, como não havia nem vacina, nem medicina, nem tratamento para lepra, e nem havia preservativo de leproso,
para botar uma camisinha de Vênus no leproso, ele poder andar pela sociedade, assim, para lá e para cá, sem sair contaminando os outros, o leproso era posto fora do arraial. Só que a natureza humana piora tudo. Aí o leproso, que é um indivíduo que tem uma doença, vira um ser estigmatizado não apenas pela doença e pela impossibilidade do convívio social, uma vez que se a tivesse, mas ele é associado a tudo que de ruim se possa imaginar e conceber. De modo que na lepra tudo cola, na lepra tudo pega. Até o que não é lepra vira lepra. Depois de um tempo, tudo quanto fosse repugnante era lepra. E a teologia moral de causa e efeito que prevalecia nas mentes legalistas do Velho Testamento, assim como prevalece nas mentes legalistas dos cristãos, fazia a seguinte leitura: ora, se a lepra deu nele, é porque a lepra tinha que ter dado nele, ela não deu nele à toa. Se nós formos fazer uma pesquisa, se nos dedicarmos à arqueologia da alma dele, à paleontologia dos labirintos do coração dele, descobriremos em algum lugar um fóssil perverso, um pecado oculto, um diabo escondido que dê a justificativa para a lepra lhe ter aparecido na testa, na pele e na vida. É assim. Então chega para lá. Afasta-te de mim, leproso. Hoje, nós não temos mais o mesmo primitivismo. Ainda assim, tem gente que não visita comunidades de pessoas com lepra. Que, se forem avisadas de que um outro que a cumprimente carrega, ou de modo latente, ou mesmo de forma patente, a hanseníase, tem gente que não estende a mão, prende a respiração e corre. Até hoje. Mas nós temos nossos próprios leprosos. Porque Jesus não deixou a lepra se tornar símbolo de pecado. O que Jesus fez foi fazer da lepra símbolo de preconceito. O pecado, no caso, era de quem tratava o leproso como leproso. O pecado não era a lepra, o pecado não era o leproso, o pecado era o modo como se tratava a lepra e o leproso. Ou o modo como, ao invés de se tratar apenas a lepra, se tratava o leproso leprosificando-o em todas as suas dimensões. De modo que da epiderme machucada já se projetava dali para dentro, já se introjetava na percepção daquele que julgava a possibilidade de que, se aquela ferida estava na pele, é porque ela correspondia a uma chaga incurável dentro do ser. Nós temos os nossos leprosos são gays. Os nossos leprosos são aidéticos. Os nossos leprosos são pobres. Os nossos leprosos são fétidos. Os nossos leprosos são bregas. Os nossos leprosos são burros. Os nossos leprosos são os idiotas. E a nossa sociedade já ficou tão horrível que os nossos leprosos são os honestos. Há pessoas que não querem até determinadas companhias porque diz vai cortar 90% do papo. O cara é muito honesto. Mas cada um sabe os leprosos que tem. E eu sei de muitos dos leprosos que você tem. Passo batido pelos leprosos da sua alma, apesar de você pensar que eu não vejo como você muitas vezes enxerga, ou não ouço
os sussurros dos seus juízos ou os vaticínios expressos, brilhados de maneira horrível, às vezes nos olhos de alguns, acerca de outros. No Evangelho de Jesus, lepra não é símbolo de pecado, lepra é símbolo do meu preconceito. Agora, já que a gente falou em pecado, todo dia alguém me pergunta o que é pecado desde que eu comecei a pregar o Evangelho. É uma coisa impressionante. Agora, nesses últimos 4 anos, eu já escrevi naquele site mais do que, muitas vezes, a soma dos 120 livros meus que foram publicados. Tem uma variedade de assuntos ali que eu precisava ter escrito 2.000 a 3.000 livros para cobrir a variedade temática que tem ali, mas apesar disso tem gente que me escreve todo dia dizendo: eu leio o seu site, queria saber o que é pecado. O pecado é essa tua pergunta, meu irmão. Pecado é essa tua disfarçatez. Pecado é esse teu cinismo. Pecado é esse teu auto-engano. Pecado é esse teu escamoteamento, essa tua falsa inocência. Pecado é esse descaramento de me perguntar o que é pecado. Eu sei o que é pecado desde que eu nasci. Ou eu sou uma anomalia da natureza? Você diz que eu estou exagerando? O livro de Provérbios diz que o mal está no coração da criança desde que ela nasce. Davi diz que foi concebido em pecado e Salomão vai mais além. Diz que a inclinação e o pendor já estão instalados desde sempre. Primeiro registro de transgressão que eu tenho, eu tinha 2 anos de idade e meus pais ficam assombrados. E você vem me perguntar o que é pecado? Com 2 anos eu sabia. Papai disse: por causa do que você fez que não foi certo, você vai ficar os próximos dias sem passar do chão cinza para o chão vermelho. Lá em casa era do amarelo para o vermelho. O vermelho dava acesso ao pátio externo, à rua. O amarelo ao final do interior da casa. Daqui não passa. Ele botou em cores, entendeu? E eu entendi. Aí quando eles saíram, eu fui para lá e eu fui botando, e eu fui. Criança é tão inocente. Lá fui eu. Fui apanhado aqui, no fim do vermelho, levei um cacete. Graças a Deus eu aprendi o que é pecado. Nunca mais na vida eu transferi pecado para ninguém. Todo pecado é meu. Vocês entenderam? É um mínimo. Se o evangelho não puder gerar um cristão, ele tem que gerar pelo menos um macho. Dizer: fui eu, sou eu. Quando eu tinha 5 anos, puseram uma babá para o meu irmão. Ela tinha uns 14, teve outros interesses em mim. E brincou comigo durante 2 anos, sexualmente. Eu sabia que tinha uma coisa errada acontecendo ali, porque eu nunca pedi para ela fazer aquelas coisas quando papai e mamãe chegavam. Ao contrário, quando papai e mamãe chegavam, eu corria para a cama e me encolhia todinho. Só tinha 5, durou até os 7. Quando papai descobriu que mandou a moça embora, eu chorei, que foi um horror. Não tem uma única idade na minha vida em que eu não tenha sabido que pecado era pecado. Por isso eu nunca perguntei nem para Deus: Deus, me diz o que é pecado. Porque a impressão que eu tenho é que Deus ia dizer: nada. Para mim não. Pode ser que para você ele diga, mas eu não tenho direito de fazer uma pergunta tão idiota quanto essa, porque eu sei. Não precisa se saber de grego para saber o que é pecado. Amartío,
desafia, errar o alvo. Eu sei o que é em mim. Jesus nunca disse o que era pecado, ele simplesmente disse é pecado. Vai, não peques mais, para que não pequeis. Nunca gastou esse tempo, esse vernáculo, essa viagem extremamente cheia de plumas e purpurinas, de uma psicologia completamente tecida para que o indivíduo fuja do autoencaramento. Pecado, você sabe o que é. E pecado é o que Deus imputa. É o que Deus diz é. Mas se você não quiser se sentir num chão tão inseguro quanto esse, como se Deus fosse o diabo, para mim, quando se diz no Salmo 32 que o pecado é o que Deus imputa, e o que ele não imputa não é, ao invés disso me dar calafrios e pânicos, me dá alegria, porque ele é misericordioso. E pode ser que mesmo eu pecando pela sua graça, ele não me impute transgressão. Mas eu sei o que é. Se você, no entanto, quiser ter um chão um pouquinho mais firme para pisar, como se já não bastasse a firmeza da própria consciência inata que você tem do significado do que seja transgressão, eu quero lhe dizer o seguinte: o apóstolo Paulo diz que o amor não transgride. Gálatas capítulo 5, não é verdade? Vocês lembram dessa passagem? Porque o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E aqueles que seguem o amor, diz ele, não transgridem. Porque as obras da carne que são adultério, prostituição, ira, inveja, facção, discórdias, borracheiras, inimizades, adultérios, feitiçarias e todas essas coisas. E nenhuma delas é filha do amor. Quem ama não faz feitiçaria, porque quem ama não tenta intervir na vida do outro. Feitiçaria é uma tentativa de intervenção nas existências. Quem ama não se deixa levar de inveja, porque a inveja só habita o coração sem amor. O coração cheio de amor não conhece inveja, conhece a alegria solidária pelo bem do outro. Onde há amor, não há prostituição. Porque para haver prostituição é preciso que não haja amor, é preciso que eu pegue um trocado, chame aquela garotinha que está ali não porque gosta de dar. Eu nunca conheci uma prostituta que gostasse mesmo de sexo. A menos que encontre um homem que ame, a maioria delas odeia. Mas vai um cara para o carro, cheiroso, bonito, gostoso, preguiçoso. Quanto é que é, minha filha? Hoje em dia tem de R$5 para cima, né? Tem de 1, de 2. Ele contrata na vitrine pedaço de carne. Aquele pedaço de carne tem um nome, aquele pedaço de carne tem idade, aquele pedaço de carne é uma pessoinha, aquele pedaço de carne podia ser tua mãe, tua irmã. Aquele pedaço de carne tem mãe, aquele pedaço de carne tem pai. Aquele pedaço de carne foi comprado pelo amor da cruz. Aí vai o cristão lá, quando tu é, minha filha, não vai acontecer nada, ninguém sabe, ninguém viu. Na cabeça dele, até Deus faz isso. É só um objeto.
É porque eu não gosto de boneca de plástico, senão eu comprava. No dia que inventarem uma de plástico assim, quentinha, com carne de garotinho, eu compro. Aí depois vem cantar o amor a Deus, ao próximo, a quem? Quem ama não adultera. Porque para você adulterar, você tem que trair alguém. Ou quem está com você, ou quem está com o outro, ou ambos. Sem falar que você trai a si mesmo, sem falar que você vai entrar no mundo de mentira, e onde há mentira e falsificação da verdade e traição, não há amor, porque onde há amor, aquilo que levaria a isso é estancado antes. O amor não sabe fazer isso. E você pode ir adiante, de modo que Paulo diz que se há amor, eu não preciso nem me preocupar com a lei, porque o amor sabe dessas coisas, intrinsecamente elas lhe são inatas. Ele tudo sofre. Não porque ele fica ligado à doença dos outros e dependendo delas. Ele tudo sofre muitas vezes até porque precisa se libertar e deixar o outro livre, e precisa ter a grandeza de cortar determinadas coisas por amor e viver com as consequências. Ele não se conduz inconvenientemente. Não procura os seus próprios interesses. Ela quer saber o que vai acontecer com ele ou com ela, desde que eu tenha aqui algum tempo de prazer. Meu Deus, que coisa linda. O que vai acontecer eu não estou nem aí. Porque eu só procuro os meus próprios interesses e o meu Deus é o meu ventre. Então vá cantar sua própria gula, vá adorar os seus desejos incontroláveis, mas não diga sob hipótese alguma que isso tem a ver com amor, porque o amor não se conduz assim, não procura os seus próprios interesses. Se for mal para o outro, ele não quer participar. Aí você me pergunta o que é pecado? Pecado sou eu, torto, incapaz de amar. Milagre do amor no meu coração é milagre. Milagre. E quem são os meus amores? Mulher, filhos, pai, mãe, amigos, queridos. Até os gentios fazem o mesmo. Até os chimpanzés do mesmo grupo. Quem são os meus amores? São tão parcos, são tão escassos. É por isso que eu sou assim tão cheio de pecado. É por isso que eu sou assim tão impaciente. É por isso que eu sou tão cheio de juízo. É por isso que em mim tudo é maior, tudo é mais importante, tudo é mais essencial, porque eu só procuro os meus próprios interesses. Se onde há amor, eu não preciso me preocupar com a lei, porque a crescência, o aumento, a dilatação da consciência do significado do amor vai me colocando numa trilha onde as transgressões vão diminuindo e o caminho empurrado pelo Espírito Santo, inclinado pelo Espírito Santo, vai se transformando numa tendência natural do meu ser. De um outro lado, se o amor não está aí, pode estar a lei, pode estar o legalismo, pode haver princípios seletivos que eu aplico apenas em relação a algumas coisas que eu digo, essas eu não transgrido, mas nas outras eu estou aí para o que der e para o que vier. Pode haver o que você quiser, pode até não haver nada de ruim, mas se não houver amor, pode haver justiça, pode haver busca de equidade, pode haver os discursos mais inflamados, pode haver a doação de todos os meus bens e todas as minhas posses e todos os meus saberes e todos os meus potenciais aos outros e ao próximo. Mas se não tiver amor,
A minha justiça será pecado, a minha equidade é pecado, a minha solidariedade é pecado, porque tudo que não provém de fé em amor é pecado. E aí você diz, eu estou lascado. Estava mesmo, entendeu? Estão compreendendo? Sozinho está lascado. Eu estou assumindo aqui. Todos os que estão aqui estão dizendo que estão sob a graça, sob a cruz, não para ficarem sob o guarda-chuva dos cínicos, mas para ficarem sob essa proteção, para receberem a transformação que inocula em nós o amor de Deus e que nos faz julgar que um morreu por todos, logo todos morreram, e isso gera um constrangimento em mim, que me impulsiona a viver para aquele que por mim morreu e ressuscitou. Sem esse poder, sem essa propulsão dentro de mim, não há absolutamente nada que eu faça que vá ter proveito para a minha existência, e até a minha melhor virtude se transforma na minha maior arrogância, porque é só o amor que me salva das minhas próprias virtudes. Virtudes sem amor são pecado. Aí você diz, eu estou lascado. Eu espero que a consciência da sua lascadura se aprofunde até o fundo da sua consciência, de todo o coração. Porque primeiro, como diz a minha mulher, a gente precisa ser muito honesto com a queda para a gente poder ter alguma parte com a graça. Se você não for honesto com você mesmo, não vai haver obra de Deus nenhuma a ser feita em você. Aí você disse, mas você leu Lucas 5 e o nosso leprosinho ficou abandonado, você botou o homem fora do arraial. Se esqueceu dele lá? Não! Eu estou apenas tentando fazer ver é que o leproso do Evangelho não é o homem que é curado. O leproso do Evangelho é o homem, são os homens dos quais ele foge. Os leprosos do Evangelho são aqueles que leprosificam esse homem. Os leprosos do Evangelho são aqueles que não tinham que ir a lugar nenhum, porque a aceitabilidade social deles era total, enquanto o olhar deles era diabólico e a capacidade deles de colocar estigma nos outros era sem fim. E chega esse homem numa cidade. Olha o peito do indivíduo. Na cidade. Ele ouviu dizer que Jesus estava numa cidade. E ele vai. Contra tudo, contra todos. Sai daqui, gente correndo, outros pegando pedra, porque era assim que se fazia. E o cara marcha para dentro da cidade, porque ele tinha ouvido falar que com Jesus era diferente. E ele se aproxima, e olha a candência humana e divina do que aqui se diz. Veio à sua presença um homem coberto de lepra, ferida, chaga, pus, fétido, pútrido. Ao ver a Jesus prostrando-se com o rosto em terra, suplicou-lhe: Senhor, se quiseres, tu podes purificar-me. Há dois leprosos no Evangelho. Há o indivíduo aqui que sofre de lepra pedindo graça e cura. E há aqueles muitos que não sofriam na lepra física, mas carregavam lepra nos olhos, no coração, no interior. Curar as lepras de fora é extremamente mais fácil. Tudo que se manifesta é luz. Tudo que aparece ganha sua própria dimensão, pode ter seu próprio tratamento. Mas aquilo que se oculta, que se acoberta, se cronifica, e o indivíduo adoecido por doença grave ainda se arroga a ser o diagnosticador dos males dos outros. Agora olha aqui para mim.
Seja você aquele que carrega o estigma, seja você o estigmatizador, seja você o leproso vítima, seja você o leproso agressor. A minha esperança é que a mesma coragem que o leproso vítima teve que ter para entrar no meio da multidão, contra tudo e contra todos, para buscar misericórdia aos pés de quem cura, você que não é desses cuja lepra é visível, mas que a conhece no seu coração, tenha a coragem de fazer a viagem interior da verdade, encarando cada coisa, cada fato, cada chaga, cada realidade, como hoje à tarde eu não pude fugir de encarar em mim como pecado minha própria impaciência para com um leprosinho que foi só lá em casa me levar o remédio. Agora, se você tiver a coragem de fazer para o lado de dentro essa viagem que vai encarando tudo, que vai encarando a cidade de dentro, que vai encarando a verdade de dentro, que vai encarando os olhares de dentro, que vai encarando os questionamentos de dentro, até chegar a Jesus e se curvar e dizer: Senhor, se tu quiseres, tu podes purificar-me. Minha vontade é que você tenha essa coragem para o lado de dentro, equivalentemente à disposição que esse homem teve para fazer a viagem do encaramento dos olhares para o lado de fora. Porque it takes a man to do that. Se não tiver no coração uma disposição de dizer: é comigo, eu sou assim, eu não quero ser. E o que eu ouço sobre ele é que na presença dele, pau que nasce torto, não morre torto. Então, se tu quiseres, tu podes purificar-me. Extraordinário é o que Jesus faz. Porque esse movimento de Jesus equivale ao movimento de Jesus. Preste atenção nisso. Esse não é um movimento apenas narrativo histórico do Evangelho, é um movimento da graça, com sua repetição hoje, tantas vezes quantas assim aconteça. Senhor, se tu quiseres, tu podes purificar-me. E o que foi que Jesus fez? O texto diz o seguinte: Jesus, estendendo-lhe a mão, estendeu a mão. Imagina só, se sou eu o Jesus dessa história. De preferência assim, eu quero, Deus sabe, como eu quero que você fique limpo. Senhor, tira essa lepra dele e de mim também. Mas Jesus nem falou. Estendendo-lhe a mão, tocou o leproso. Se diz que o homem era coberto de lepra. A gente está falando de um Deus que mete a mão na ferida, na chaga, no pus. Está falando de um Deus sem asepsia, de um Deus que não é fresco, de um Deus que não usa luva. Mete a mão na chaga, pode ser qual for, não faz acepção de lepra também, pode vir a que vier, nem de dimensão de lepra, podem ser as externas ou as internas. Mas se o indivíduo chegar com essa verdade, com essa coragem de encarar do lado de fora, seja lá quem for, e do lado de dentro, todas as verdades, e chegar nesse lugar onde a consciência quebrantada se curva diante de Jesus, apenas dizendo: se tu quiseres, tu podes purificar-me. Antes de qualquer coisa vai ser tocado. É a afirmação de Deus pegar primeiro, se sujar antes, se lambuzar com a porcaria da gente. Entrar no meio das nossas chagas, para mostrar que aquele que não teve pecado se fez pecado por nós,
para mostrar que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, antes reconciliando-os consigo mesmo. Ele mete a mão na chaga. Primeiro vem o ato do amor de Deus, depois é que vem a fala. Então ele diz: eu quero, fica limpo. Senhor, se tu quiseres, tu podes purificar-me. E ele diz: eu quero. Eu quero. Essa pergunta que chega para Deus, ela só faz sentido histórico, humano, semântico, é só bucha de canhão, é só o que o homem tem a dizer, é apenas o que a gente fala mesmo. Mas ela é até ridícula, coitadinha da pergunta. É que Deus não está nem aí. Nosso ridículo. Senhor, se tu quiseres, tu pode purificar, como se Deus tivesse alguma coisa contra. A gente fica bom. Se ele tivesse prazer em ver a gente doente. É como se ele ficasse economizando graça. Se tu der um acesso de querer, eu sei que poder tu tens. Só não sei se tu queres. Deus podia, se fosse paciente como eu, dizer: está pensando que eu sou o diabo, idiota? Graças a Deus ele é ele. Tolera essa burrice toda. Você está pensando que é você que quer ficar curado? Você está pensando que você que gosta de saúde, que você que gosta de cura, que você que gosta de coisas boas, que você que gosta dessas coisas excelentes? Você está de brincadeira, você gosta da morte, você gosta do suicídio, você gosta do perigo, você gosta da transgressão. É você que diz que tudo que é bom, gostoso, engorda e é pecado. Isso é você que diz, não é Deus não. E a gente pergunta e diz: Senhor, se tu quiseres, tu podes purificar-me. Como se a paixão de Deus não fosse nos purificar. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. E eu vou perguntar se ele quer me purificar, se ele tem alguma coisa contrária em relação a salvar alguém na terra, se ele faz economia de perdão. Eu é que vou perguntar se ele quer fazer o bem para o qual ele me criou. Eu é que vou perguntar se ele quer no mínimo me levar para a originalidade do meu próprio ser. Sou eu que vou perguntar a ele. A ele que diz que deseja fazer muito mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, segundo a infinitude da sua bondade criadora em meu favor. E eu ainda vou ter dúvida e vou perguntar se ele quer me purificar. Eu quero, e eu gostaria que o Espírito Santo fizesse todas as trombetas do cosmos espiritual tocarem nos ouvidos de todos nós, gritando num alarido único: eu quero purificar você, todos vocês, todas as criaturas. Você quer? A questão não é se eu quero, diz o Senhor. A única questão é se você quer mesmo, ou se agora, até nessa horinha, você está tirando onda. Porque minha mão está atolada na chaga, eu estou pegando em você, estou te segurando, te sacudindo, você tem dúvida se eu quero ou não quero. Meti a mão, minha unha está suja do teu pus, e você está com dúvida se eu quero ou eu não quero te purificar. Ou será que a tua pergunta é apenas o teu álibi para atrasar para sempre o momento de fazer o que tem que ser feito, de tomar a decisão de crer e de andar pela fé?
Aí ele mandou o leproso ir ao templo oferecer, segundo a lei de Moisés, o sacrifício pré-determinado por uma única razão. É porque ele queria que todos soubessem que aquela lei que Moisés tinha determinado acerca do leproso estava se cumprindo nele, Jesus, porque nunca a lei de Moisés purificou nenhum leproso, apenas purificou o arraial e baniu o leproso. É só a lei da graça que purifica o leproso e o põe no arraial.